pessoal, eu sou Andriele Camilo, professora do curso de Direito da Unicesumar e membro do CAPEC, o Comitê Assessor de Pesquisa dessa instituição. Hoje eu estou aqui para ensiná-los a como elaborar um ótimo banner para apresentação em eventos científicos. Vou dar algumas dicas também sobre como fazer a reutilização do banner após a apresentação, de modo que o seu descarte não impacte negativamente o meio ambiente. No campo acadêmico e científico, muitas vezes, temos oportunidade de remeter os nossos trabalhos, frutos de nossas pesquisas, de nossos estudos. Assim, podemos enviar ao evento um artigo ou paper, ou um resumo expandido, ou até mesmo um resumo simples. Caso o trabalho seja aceito, selecionado pela comissão científica, será necessário fazer a apresentação desse trabalho, que pode ser uma apresentação oral ou por meio de um banner. Notem que também posso chamar o banner de painel ou de pôster, ou seja, são três nomes diferentes para designar a mesma coisa. O que é mais interessante do banner, nessa forma de comunicação científica, é que se deve preparar um trabalho escrito que ficará exposto por determinado período de tempo, mas que permitirá que o seu autor complemente as informações nele contidas, já que estará junto ao banner durante a sua exposição. Então, nós temos uma mescla de uma comunicação escrita e de uma comunicação oral. Outra coisa interessante quanto ao banner é que ele permite que os participantes do evento, outros pesquisadores ou apenas ouvintes, ao visualizar as informações nele contidas, estabeleçam um contato com o apresentador para a troca de dados referentes ao trabalho. Isso pode contribuir muito para o aprimoramento da pesquisa e com o intercâmbio de informações por meio da interação. Mas qual a maneira adequada de fazer um banner para que ele alcance a sua finalidade? Devemos analisar um banner sob dois aspectos, quanto ao seu conteúdo e quanto à sua forma. No aspecto intrínseco, quanto ao seu conteúdo, não podemos perder de vista que a função do banner é de mostrar, de forma sintetizada e clara, as informações mais importantes do trabalho que foi submetido ao evento. Ou seja, não se trata, por exemplo, de copiar e colar o resumo expandido na íntegra que foi enviado e enquadrá-lo no formato de banner. Jamais devemos pegar todo aquele texto de 4 ou 5 páginas e fazer caber no banner. Dessa forma, o banner deve ser composto somente de pontos importantes, aspectos determinantes apontados no trabalho completo. Então você deve pegar apenas as principais frases, ideias e conceitos. Preferencialmente, na elaboração do banner, a estrutura básica para lançar as informações deve seguir a mesma sequência, a mesma ordem estabelecida no artigo, no resumo expandido ou no resumo simples, para dar lógica e coerência ao mesmo. Também é importante ressaltar que deve ser evitado o excesso de informações e, insisto, mantendo o foco no banner apenas daquilo que for indispensável nas ideias centrais do trabalho. Não é porque você fez uma longa introdução no seu artigo, resumo expandido ou no próprio resumo simples, que você vai transcrever tudo isso para o seu banner. Apegue-se somente às ideias-chaves, algumas frases que vão nortear a sua apresentação. E lembre-se, você vai estar ao lado do banner durante a sua exposição ao público e poderá contribuir com mais explicações pessoalmente, caso isso seja necessário. No aspecto extrínseco formal, o banner precisa ter 1,20 m de comprimento por 90 cm de largura, segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e deve poder ser lido de, no mínimo, 1,20 m de distância. Nesse sentido, é muito importante escolher o tamanho da fonte e o espaçamento para que o design do banner fique o mais agradável possível de ser visualizado. Com relação à fonte a ser utilizada no banner, devemos nos atentar para dois detalhes importantes: o tipo de fonte e o tamanho dela. Então, devemos buscar uma fonte que permita uma boa visualização e que seja mais clara e limpa possível, como por exemplo a Arial ou Verdana. Portanto, não utilize fontes artísticas ou que dificultem a leitura ou a percepção do seu material. Aqui neste exemplo, podemos observar que a fonte rebuscada dificulta a leitura e a apreensão imediata da informação. Quanto ao tamanho das fontes
das letras, observamos na prática que não há um padrão, porque isso depende da quantidade de informação que será colocada no banner, mas reserve o maior tamanho da fonte para o título e o menor tamanho para as referências. Evite parágrafos americanos, aqueles sem recuo, como no nosso exemplo. Eles dificultam a assimilação do texto, que no banner deve ser o mais simplificado e esquematizado possível. Para deixar ainda mais claro, aqui temos um exemplo de banner, mas se trata de um exemplo negativo que deve ser evitado. Muitas informações agrupadas, com muito texto, um tamanho de letra pequeno, assim como o espaçamento entre linha e parágrafos, bem pequeno. Agora, neste outro exemplo, temos um banner mais adequado. Ele tem o mesmo conteúdo, mas distribuído na área do banner de forma diferente. Observem que a utilização de figuras, esquemas e de uma menor quantidade de texto permitiu uma visualização geral bem melhor. Aliás, essa é uma dica importante. Expor os dados do banner sempre que possível, na forma de tabelas, diagramas, fórmulas, gráficos, valorizam muito o aspecto visual do banner e o tornam mais atrativo, o que poderá auxiliar na sedução do público do evento para que venha observar e consultar a sua pesquisa. Entretanto, também devemos ter cuidado com os excessos no uso de imagens, para que o texto não acabe ficando diminuto, secundário. Devemos sempre buscar o equilíbrio. Uma outra importante consideração sobre o uso de figuras é quando estas forem posicionadas ao fundo do texto, como um plano de fundo. Nesse caso, um bom contraste é essencial para valorizar o texto, conforme exemplo trazido. Aqui, à direita e à esquerda, nós temos exemplos negativos da má utilização da figura de fundo, sem o contraste necessário. Então, a figura deve ser posicionada de modo a valorizar o texto e valorizar a figura escolhida, como na imagem do centro. Quanto aos demais aspectos para a confecção de um banner, é necessário, antes de iniciar sua composição, a sua montagem, se certificar se o evento ao qual ele será submetido tem regras específicas ou um template a ser seguido. Via de regra, notamos quanto às informações básicas, praticamente todos os eventos exigem em seus banners a identificação da instituição, dos autores com as suas respectivas filiações acadêmicas, além de introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referências. As partes mais importantes e que merecem mais destaque no banner, com certeza são os objetivos e a conclusão. Por isso, dê a eles uma atenção especial. Quanto às referências, devemos usar poucas e apenas listar as mais importantes e que foram efetivamente mencionadas no texto do banner, e não, obviamente, todas as citadas no trabalho que deu origem a ele. Por fim, mas não menos importante, é primordial que você se atente para o dia, hora e local onde o banner será fixado, pois a perda desse momento resultará também na perda de todo o esforço anteriormente despendido. Pois bem, banner apresentado, missão cumprida. Mas agora, o que fazer com esse material que se tornou obsoleto, inútil, em última análise, perigoso ao meio ambiente? Aliás, será que de fato um banner, que é uma das formas de divulgação científica mais corriqueiras no mundo acadêmico, tem todo esse potencial de prejudicar o meio ambiente? Infelizmente, sim. Os banners, na quase totalidade das vezes, são confeccionados em lona plástica, que na natureza leva em torno de 450 anos para se decompor. Em alguns casos, ele também pode ser feito de tecido, o que facilita para transportá-lo na mala para eventos em outras localidades. Mas esse material pode levar de 6 meses a 100 anos para se decompor, a depender da sua constituição. Outro material menos popular para a confecção de banner, mas consideravelmente melhor para o meio ambiente, é o papel, porque degrada menos e pode ser facilmente reciclado. Além disso, percebemos uma mobilização mundial com vistas a deixar o planeta mais habitável, com a proteção do meio ambiente, e fazer banners em papel reforça essa iniciativa. Atendendo a esse clamor de proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável, a Organização das Nações Unidas, em 2015, reuniu os representantes dos seus 193 Estados-membros e criou a Agenda 2030, que consiste em um plano de ação que busca libertar a raça humana da pobreza e curar e proteger o nosso planeta.
Todos os países e todos os interessados, atuando em parceria colaborativa, implementarão esse plano até o ano de 2030, que é composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Os 17 objetivos são integrados e indivisíveis e mesclam de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos em uma jornada coletiva para um 2030 sustentável. Nos próximos anos, a implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade. Chamo a atenção de vocês para os objetivos 11, 12 e 13, que estão diretamente relacionados ao nosso tema. O objetivo 11 tem como escopo tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E uma de suas metas, a 11.6, é de até 2030 reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Já o objetivo 12 visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e a meta 12.5 é de, até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. O objetivo 13 tem como intuito tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, e como meta 13.3 de melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto e alerta precoce à mudança do clima. Ainda que inesperadamente, a nossa divulgação científica por meio de banners pode interferir no meio ambiente, porque estamos gerando resíduos, quanto à lona plástica especialmente, de um material difícil de reciclar ou de reusar. Mas a boa notícia é que, por meio de ações conscientes, podemos melhorar esse panorama e contribuir com a saúde do planeta. Por óbvio que banners de lona plástica e de tecidos podem ser reutilizados. Inúmeros são os exemplos de artesanatos, ecobags com eles confeccionados. A própria Unicesumar já produziu um grande número de ecobags como forma de reuso dos banners institucionais. Mas depender de material e de mão de obra específicos para que esse reaproveitamento possa acontecer pode acarretar no seu não cumprimento e, pior, levando a um descarte inadequado. Pensando nisso, o banner de papel seria a melhor forma de compor a necessidade de divulgação da ciência, de preservação ao meio ambiente e de atendimento aos parâmetros internacionais de responsabilidade socioambiental. Então, ao confeccionar o seu banner, priorizem o papel. Caros alunos, essas são as minhas considerações a vocês na aula de hoje. Obrigada pela atenção e sucesso a todos!